Agora vamos ver alguns exemplos que envolvem o cálculo de limites. Para resolver esse limite, vamos utilizar as propriedades. Então, como fica limite de x ao quadrado com x tende a 5? O primeiro passo seria substituir aqui o x por 5. Então, fica 5 elevado ao quadrado. Como 5 ao quadrado é 25, esse limite aqui vale 25. Então, limite de x ao quadrado quando x tende a 5 é igual a 25. Suponha um outro limite que eu queira calcular. Limite, digamos aqui, 3x menos 9 e o x tende a menos 5. Utilize essa função aqui, substituindo o valor menos 5 em x. Fica 3 vezes menos 5 menos 9. Esse é o primeiro procedimento que deveremos realizar para dar o valor do limite. 3 vezes 5 é 15. Fazendo o jogo de sinal, nós temos menos 15. E aqui eu vou repetir menos 9. Menos 15 menos 9 vai dar menos 24. Ou seja, limite de 3x menos 9, quando x tende a menos 5, vale menos 24. O que acontece, por exemplo, no caso daquele problema visto no vídeo anterior? Lá eu tinha que calcular limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, mas esse x aqui tende a 1. Usando essa técnica, inicialmente nós teríamos que substituir aqui 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1, ou seja, é 0 sobre 0. Aqui nós temos um SI que a gente chama de indeterminação. Se neste problema fosse pedido para calcular o valor da função quando x fosse igual a 1, a gente diria que não seria possível obter o valor da função. Mas note que aqui nós temos um limite da função f de x quando x tende a 1. E eu posso determiná-lo fazendo o cálculo das raízes aqui. Ou seja, reescrevendo o numerador, que é onde eu tenho a função do segundo grau. Nesse caso é simples, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar x ao quadrado menos 1, que é o numerador, e vou igualar a zero e calcular as duas raízes. Nesse caso, eu poderia utilizar uma fórmula de Bhaskara, eu calcularia x' e x2', mas não vale a pena, né? Aqui podemos fazer simplesmente x ao quadrado igual a 1, troca de sinal, e eu tenho x igual a mais ou menos 1. Isso significa que as duas raízes envolvidas é x' igual a 1 e x2', por exemplo, pode ser menos 1, tá? Bom, por que nós fizemos isso? A equação x ao quadrado menos 1, ela pode ser reescrita como o produto desses dois valores aqui e ainda multiplicar pelo a. Basta que eu conheça o valor de a, o valor de x' e o valor de x2', e nós podemos reescrever esse polinômio. Veja, se isso aqui é uma equação de segundo grau, a vale 1. Então eu deixo aqui o número 1 mesmo. X menos o valor de x', que eu chamei aqui de número 1, vezes x menos o x2', que é menos 1. Então, se eu fizer o jogo de sinal, vai dar mais 1. Ok. Então, ao invés de escrever x ao quadrado menos 1 nesse limite, eu posso utilizar o produto x menos 1 por x mais 1, já que esse 1 aqui não altera o valor desse produto. Então, o que nós tínhamos no início? Limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, onde esse x aqui tende a 1. Eu vou reescrever o limite, fazendo o seguinte. Onde eu tenho x ao quadrado menos 1, eu substituo por esse valor, que é x menos 1 multiplicado por x mais 1. E vou dividir por x menos 1, que é o que aparece aqui no denominador. Isso pode ser simplificado. Então, esse limite aqui, que tem um quociente, pode ser reescrito como sendo limite de x mais 1 quando x tende a 1. Então, para resolver esse limite, eu vou colocar o resultado aqui embaixo. Para resolver esse limite, basta que eu substitua o número 1 aqui, ó. Vai ficar 1 mais 1.
Então, 1 mais 1 é igual a 2. Mostramos no vídeo anterior, utilizando a noção intuitiva de limite, que o resultado era 2. E aqui, utilizando uma técnica que você pode reescrever o numerador, nós conseguimos obter também o número 2. Bons estudos!